E aí, gurizada, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, né? Se cuidando. E aí, já acordaram pra vida? Espero que sim, né? Parabéns, Germano, fazendo as atividades de manhã. É assim que tem que ser. Todo mundo aí, ó, ajuda os colegas, incentiva todo mundo a fazer. Todo mundo foi mal aí no primeiro bimestre, né? Não deu muita moral pro rolê. O negócio é o seguinte, tem que levar a sério, porque essa atividade, ela tá valendo, de fato, a formação de vocês. E a gente precisa de um pouquinho agora, nesse momento, de uma disposição de vocês, um pouquinho mais de autonomia, ok? A gente está aqui para ajudar, mas a gente não está perto de vocês para pegar na mão, para dar um cascudo quando precisa, essas coisas. Então vocês precisam ter um pouquinho mais de autonomia, até porque estão se preparando o quê? Para o Enem, para a vida profissional. E como eu falei para vocês, vaga de universidade não cai do céu e não adianta. Você pode ter rios de dinheiro, se você não consegue escrever um texto decente, você não vai entrar nem na universidade à distância. Tá? Porque basicamente você precisa ter algumas competências básicas e alguns conhecimentos básicos para você conseguir se formar como um bom profissional e depois atuar na sua área profissional como um bom profissional, tá? Então, basicamente, isso que parece ser chato tem tudo a ver com o futuro de vocês. Então, chega de dar esporro, vamos lá para a aula de filosofia. Eu vou fazer aqui uma revisão, tá? Das trilhas que vocês vão fazer aí, ok? Então anotem aí basicamente os temas que eu vou falando aqui, os autores, aí vocês deem uma olhada na apostila antes de abrir a trilha. Quem não tiver apostila, tem no sistema no portal, tá? Vamos lá, nós trabalhamos positivismo, certo? E a teoria dos três estados, além de outros detalhes, tá? A teoria dos três estados para o Comte, né, esse que é o Auguste Comte, vocês se lembram? A teoria dos três estados, basicamente para ele, né, o estado teológico, metafísico e positivo, são os estados que ele usa para explicar a evolução da humanidade. Ou seja, também uma narrativa para explicar os acontecimentos históricos em torno da aquisição da humanidade, né, em torno da aquisição de conhecimento. Ou seja, para ele, lá na Grécia Antiga, antes da filosofia, a gente tinha então um estado teológico, porque as pessoas não tinham ainda desenvolvido a capacidade racional. Aí, na idade, mais ou menos depois da Idade Média, que é na Idade Moderna, que a gente vai ter ali o Iluminismo, né? Vocês lembram? Kant, ele vai chamar de três estados metafísicos, né? É o estado metafísico. E aí no período dele, com o desenvolvimento da ciência mais prática e das tecnologias, das engenharias, a gente vai ter uma série de desenvolvimentos, construção de máquina, né? Vai ter os cientistas ou os pesquisadores vão inverter um pouco a importância do conhecimento, né? Lembra disso? O que eles vão fazer? Eles vão dar mais valor ao conhecimento prático, aquele que ajuda a nossa vida no cotidiano, do que esse especulativo, tá? Esse conhecimento especulativo, ele é clássico aqui do pensamento metafísico e também clássico do pensamento medieval, né? Os padres ficavam lá, trancados no mosteiro, só pensando as verdades da essência do mundo, a criação de Deus, contemplando, né? Então eles mudam essa posição. Essa mudança que vai significar essa positividade, na medida em que é prático, tá? Não é positivo legalzão não, tá? Não é positivo seja feliz. O positivo tem a ver com propositividade, no sentido de ser prático, tá? Então esse estado. O conhecimento aqui vai ter essa função prática, vai desempenhar essa função prática. Esses três estados, eles convivem, tá? Eles são anacrônicos. Então, por exemplo, esse estado teológico, ele foi superado? Não foi superado, tá? Por quê? Até hoje tem gente que não saiu do estado teológico, ou seja, explica a vida, explica tudo o que acontece a partir da religiosidade, né? A gente está vendo muita gente aí lidando com o coronavírus como se fosse uma questão simples e porque acredita em Deus não se cuida, e tem muita gente, inclusive, morrendo por conta dessa crença. Essa pessoa está agindo de maneira positiva? Não, porque primeiro ela está duvidando, né, de pesquisas científicas experimentais sérias, de profissionais sérios de saúde, em função de uma crença dela, tá? Então, o que o Comte vai dizer sobre isso, né? Ele vai dizer que a humanidade tem uma espécie de caminho que pode ser provada, né, dentro desse universo da pesquisa. Porém, como é que a gente faz para que todas as pessoas atinjam o estado positivo? Para ele, a gente precisaria interferir na educação, ou seja,
ter uma educação prática, por exemplo, escolas com laboratórios. Vocês, por exemplo, não teriam que aprender matemática pura, vocês tinham que aprender matemática aplicada, ou seja, aplicada à física, aplicada à ótica, aplicada à acústica e assim vai. Então, para ele, as escolas tinham que ser grandes oficinas, cheias de laboratório, onde as pessoas deveriam entender a aplicabilidade, né, e a magia da aplicabilidade da ciência. Ele acha que se a gente mudasse essa educação, a gente teria uma humanidade, ela acenderia a positividade, todo mundo junto. Outra coisa que ele fez como estratégia foi criar igrejas humanistas. Lembra que no Brasil tem, lá no Rio Grande do Sul. E ele substitui os santos, lembra, por pensadores. Ele traz o Newton, né? Ele traz o Einstein, e aí é um culto ao gênio humano, à racionalidade humana. E ele fez essa igreja, a estratégia era atrair pessoas simples, tá? Para aprender conhecimento, aprender ciência. Pelo menos essa é uma das teorias. Eu não sei direito por que ele fez isso, mas isso existe. Era uma das estratégias aí para tentar ajudar a humanidade a ascender ao seu estado positivo plenamente, tá? Hegel! Vocês lembram do Hegel? Hegel é difícil, tá? A história, ele vai falar da história, que a história é definida como um progresso contínuo do espírito e da ideia de liberdade. Ou seja, a história, ela tem uma racionalidade, um espírito. O que é isso? Ele está dizendo assim, tudo que o homem está fazendo está sendo guiado por uma espécie de espírito absoluto, que seria a junção de todos os espíritos. O que é o espírito? A razão, capacidade racional. Então, tudo que a gente construiu ao longo da história se deu a partir da construção desse espírito, lembra? A partir da dialética. Tese, antítese, síntese. Então, esse movimento contínuo vai construindo a realidade e também vai nos colocando, né, no caminho desse ser absoluto, desse espírito absoluto. E por que a liberdade? Segundo ele, tá, o homem alcança a liberdade quando ele se encontra necessariamente com esse espírito absoluto que está na história. De alguma maneira, a liberdade individual está conectada com esse espírito absoluto da história. Ou seja, a gente, de maneira coletiva, é como se coletivamente a gente estivesse caminhando, tá, para essa liberdade, ou exercitando e construindo essa liberdade, e no fim do túnel a humanidade toda vai alcançar essa liberdade. É basicamente isso. O Hegel é um pouquinho difícil, mas vocês não precisam entender mais do que isso para entender, tá? Para responder as questões e também para dar conta de questões do Enem. O espírito subjetivo, ele vai dividir esses espíritos aí em três, né? Que é esse momento que o espírito se reconhece como natureza, formando a consciência individual. Então, quando a criança, por exemplo, olha no espelho, se reconhece, ela, por exemplo, ela está, então, adquirindo, né, ou entendendo o espírito individual. O espírito objetivo, que é basicamente coletivo, quando a criança reconhece, né, estou falando da criança que é um exemplo, quando a criança reconhece que é importante obedecer às regras para conviver em sociedade, e o espírito absoluto, que é o momento que o espírito se reconhece como arte, religião e filosofia, que é quando a pessoa já consegue pensar de maneira bem mais abstrata, né? Que pensar arte, religião e filosofia são pensamentos bem abstratos. Então, é como se fosse uma evolução desse espírito. Isso aqui eu coloquei porque, lembra que ele faz referência à coruja de Minerva? Ele vai dizer que a filosofia só pode entender a história depois que a história acontece. Assim como uma coruja de Minerva que só alça voo quando o sol se esconde, né? Quando o sol some. Ou seja, então a coruja de Minerva, ela espera o dia acabar para alçar o seu voo. E para o Hegel, a gente só consegue entender a história quando a história passa, ou seja, quando o acontecimento está no escuro, ou seja, no passado. Tá? No presente, a gente não vai conseguir entender como funciona, o que exatamente está acontecendo, mas ele acredita que esse espírito absoluto está nos guiando aí para uma coisa boa. A gente vai ter o Marx, tá? Materialismo histórico. Deem uma olhadinha na apostila para vocês verem vários conceitos. Um deles é dialética, lembra? Só que ele pega esse conceito do Hegel e vai dizer que a história acontece a partir da materialidade, ou seja, das relações de classe, né? A gente vai ter aqueles que detêm as coisas e aqueles que não detêm nada. Então,
Os donos do meio de produção, que são a burguesia, e aqueles que não têm nada e vendem o seu trabalho para os donos do meio de produção. Essa tensão na história contínua, tá? É que vai desenvolver, que vai construir a história. Ele vai explicar, por exemplo, a partir do período onde a gente tinha na humanidade uma relação senhor-escravo, soberano e vassalo na Idade Média e hoje burguês operário. Ou seja, digamos que a história sempre foi construída por aqueles que detêm o poder e também os meios de produção. Que são meios de produção aqui nesse período senhor-escravo? Terras, porque eles plantavam e colhiam, né? Então a agricultura, a terra era o principal meio de produção, né? E claro, oficinas e alguma coisa assim, mas a terra sobretudo. Na Idade Média também a terra era o meio de produção, e aí também uma outra manufatura, mas aí a gente vai ter no período burguês, né, a colocação aí de indústria, industrialização, a revolução industrial, que vai criar esse outro campo dos meios de produção, que é a tecnologia que a gente usa para sobreviver, tá? Então com os meios de produção nós produzimos modos de viver, nós damos conta da vida, produzimos comida, tudo que a gente necessita para a vida. Só que quem detém os meios de produção detém também, ele tem, como é o nome disso? Ele tem monopólio sobre a nossa vida. Porque se ele detém os meios de produção, né, ele pode se negar, por exemplo, a vender ou se negar a ceder. Então ele tem um monopólio sobre as nossas vidas a tal ponto, né, que a gente só tem o trabalho vira mercadoria e a gente vende esse trabalho para conseguir se sustentar ou comprar aquilo que ele produz. Que a gente produz, queria deixar isso claro, porque os trabalhadores que trabalham na fazenda é que produzem, os trabalhadores que trabalham na indústria é que produzem, tá? O dono da fábrica só tem as máquinas. Se os trabalhadores não vão por conta da pandemia, a indústria para. Se os trabalhadores o motorista do ônibus não sai por causa da greve, o transporte para. Se o padeiro não vai lá amassar o pão de manhã, 4 horas da manhã, para você ter 7 horas da manhã, não tem pão. Então, quem movimenta, quem faz as coisas, segundo Marx, são os trabalhadores. E ele vai dizer que se os trabalhadores tudo produzem, aos trabalhadores tudo pertence. E aí ele vai propor a revolução. Eu trabalhei isso lá no Manifesto Comunista com vocês, na outra aula. Dei uma olhadinha nisso. Já vai adiantando, tá? Porque a gente vai ter isso provavelmente na prova. Outro sujeito é o Nietzsche. Peraí, deixa eu olhar ali o horário. O Nietzsche, né, que é antirracionalista, que vai pensar que a razão é uma besteira, uma fantasia, que as verdades elas são temporais, não existe de verdade absoluta, de história absoluta, que a gente vai criando verdades e essas verdades vão sendo esquecidas na história, vão sendo destruídas ou substituídas, né? Para ele a realidade e o conhecimento, o pensamento e as verdades elas são basicamente o troféu de uma luta instintiva. Então os instintos contrários estão lutando, daqui a pouco um vence, fala e ele fala a verdade, só que essa verdade é temporária. Eu falei disso com vocês, por exemplo, a questão da moral, né? Para ele, antes do cristianismo, ou antes de Sócrates, tinha uma moral aristocrática que lidava com os valores de maneira diferente. Por exemplo, achavam objeto a humildade, a compaixão e valorizavam a coragem, né? O sujeito que era dono de si e a arrogância, por exemplo, tudo isso que a gente hoje acha ruim, naquele período era bom. Ele está dizendo assim, bom, o espírito daquela época dizia que a verdade era essa, que os valores a serem cultuados era esse. E hoje o espírito de rebanho, o instinto de rebanho venceu e nós temos aí a humildade, a compaixão como coisas preferíveis à vida, mas que segundo ele depõem contra a vida e nos enfraquecem, tá? Porque esse instinto não é um instinto mais forte, é um instinto de rebanho. Ele vai questionar os valores, já falei disso, isso aqui também, já falei, é isso. E aqui é o conceito de além do homem, ou seja, o sujeito que vive na história e que não se obriga a viver as regras da sociedade vigente. Ele é capaz de se libertar dessa obrigação e decidir e escolher fazer aquilo que ele quer, tá? É isso, gente. Tchau, se cuidem, fiquem bem, façam as atividades, tá? Até a próxima.